amiguinhos, boa tarde! Tudo bem com vocês? Muito bem. Então, hoje a tia Paula está aqui para mais uma aulinha de evangelização da casa de Doutor Herman. E antes de começar, nós vamos fazer a leitura do nosso amigo Evangelho. Nós vamos ler hoje, lá no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos ler o item 4, ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que com a morte tudo se acabava, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, assim como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque eles só possuíam noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que morreu podia reviver, sem compreenderem com precisão a maneira pela qual esse fato podia ocorrer, e designavam pelo nome de ressurreição, o que o Espiritismo chama, mais acertadamente, de reencarnação. Efetivamente, a ressurreição faz supor o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, principalmente quando os elementos desse corpo já foram há muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo, novamente formado para ela, que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia, assim, ser aplicada a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Portanto, se João Batista era Elias, conforme se acreditava, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seu pai e sua mãe eram conhecidos. João podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Então, amiguinhos, o nosso estudo de hoje vai ser bem interessante. Como nós já acabamos de ler aqui no Evangelho, existe uma diferença entre ressurreição e reencarnação, que lá na época de Jesus, a palavra ressurreição era como se fosse o sentido da reencarnação que nós temos hoje, através do Espiritismo, que explica melhor isso para nós. Então, vamos primeiro fazer a nossa prece para começar o nosso estudo? Deus, nosso Pai querido, Jesus, nosso mestre e amigo, espíritos amigos e benfeitores que nos amparam, é com muita gratidão que estamos aqui pedindo a permissão para iniciar mais uma aulinha de evangelização da casa de Doutor Herman. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, amiguinhos, nós estamos aqui para mais uma aulinha. E onde é que nós estamos? Lá no Livro dos Espíritos, já terminando, não é? Na parte 4 das Esperanças e Consolações, capítulo 2 das Penas e Gozos Futuros. E hoje nós vamos estudar as questões 1010 e 1011, que vão falar para a gente sobre a ressurreição da carne. E aí, como nós vimos no Evangelho, existe uma diferença entre as palavras ressurreição e reencarnação. Mas antes de refletirmos sobre esse assunto, nós vamos assistir a uma história que aconteceu lá na época de Jesus. Vamos ver? Todos estavam esperando por Jesus.
E quando ele voltou, uma multidão estava lá para recebê-lo. Só então, o homem encarregado do lugar dos judeus veio e se ajoelhou na frente de Jesus. Seu nome era Jairo. Ele implorou a Jesus para ir à sua casa porque sua filha, de 12 anos de idade, estava morrendo. Ela era sua única filha. Enquanto Jesus estava falando, alguém veio da casa de Jairo e disse: Sua filha morreu. Por que incomodar mais o mestre? Quando Jesus ouviu isso, disse a Jairo: Não se preocupe, tenha fé e sua filha vai ficar bem. Jesus entrou na casa, mas ele não deixou ninguém entrar com ele, senão Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina. Todos estavam chorando e pranteando pela menina. Mas Jesus disse: A criança não está morta, ela está apenas dormindo. As pessoas riram dele, porque sabiam que ela estava morta. Jesus pegou a mão da menina e disse: Menina, levanta-te. Ela voltou à vida e logo se levantou. Jesus disse-lhes para dar-lhe algo de comer. Seus pais ficaram surpresos, mas Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Então, essa história, ela aparece para gente com dois nomes diferentes, ou a cura da filha de Jairo, ou então a ressurreição da filha de Jairo. E aí, a gente vai pegar essa palavrinha ressurreição para começar a entender. O que aconteceu na história? A menina estava como se ela estivesse morta. Ela estava passando por um fenômeno de morte aparente. Todo mundo acreditava que ela já estivesse morta. Primeiro o pai foi pedir ajuda a Jesus, porque dizia que ela estava muito mal. E aí depois uma pessoa chegou e falou: Ó, ela já morreu. E aí o pai ficou desesperado. E Jesus chegou lá. O que Jesus falou? Não, ela está apenas dormindo. Jesus sabia que ela não estava morta. Por quê? Quando o nosso corpinho morre, a ligação que existe entre o corpo e o espírito, que se faz através do cordão fluídico, essa ligação deixa de existir. É como se a gente pegasse, e vamos imaginar uma pipa. Se a gente pegar aquela linha da pipa que está lá no alto e cortar a linha, a pipa vai embora. É mais ou menos como se fosse isso. Só que Jesus, ele sabia que ainda existia esse laço entre o espírito e o corpo e que a menina não estava morta. Então ele foi lá e pediu que a menina se levantasse, que a menina acordasse. E assim aconteceu. E aí, a palavra ressurreição, naquela época, ela tinha essa interpretação, como se a pessoa, o corpo que estivesse morto, retornasse à vida, vivesse novamente. Hoje, a gente já sabe que isso não é possível. A ciência já demonstrou para a gente que isso não é possível. Quando o corpo material morre, nós sabemos que o laço que prende esse corpo ao espírito, ele é desfeito, como naquele exemplo que a tia deu da pipa, aí a pipa vai embora, representando o espírito que vai para o mundo espiritual. E fica aqui o corpo material, que aí é sepultado, aquela coisa toda, né? E aí os elementos que formam esse corpo, eles também se dispersam, né? Como é que pode, então, depois voltar tudo e a pessoa voltar a viver no mesmo corpo? Não tem como. Mas a palavrinha reencarnação traz para gente o entendimento de que o espírito, nós sabemos que o espírito não morre, o espírito é imortal, mas o espírito pode viver de novo.
num corpo material, num corpo de carne. Mas como que isso pode acontecer? Em uma nova vida, uma nova experiência, uma nova chance de recomeçar, não é? E aí nasce o bebezinho com um corpinho diferente, com uma vida diferente, de um espírito que já existia, que já viveu em outros corpos, né, anteriormente. Então, lá na questão 1010, Kardec pergunta para os espíritos: o dogma da ressurreição é a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? E aí a resposta do Espírito São Luís, ele diz o seguinte: como quereríeis que fosse de outro modo? Não é? Então, essa é a confirmação. A palavra ressurreição, como nós lemos no Evangelho, ela era entendida antigamente, naquela época, de outro jeito. As pessoas entendiam que o corpo que estava morto podia voltar a viver. Mas hoje, com toda a explicação que nós temos através da doutrina espírita, através da ciência, nós já entendemos que não é desse jeito, não é? O corpo que já morreu, ele não pode voltar à vida, e sim o espírito pode voltar a viver em um novo corpo. Isso é a reencarnação. Mas também, lá na Bíblia, tem aquela passagem de Jesus, né? Quando ele é crucificado, e aí depois ele reaparece para os seus apóstolos, aí todo mundo fala a ressurreição de Jesus, Jesus voltou a viver. Como é que é isso? Jesus voltou a viver? Sim, Jesus sempre viveu. Jesus nunca morreu, né? O que morreu foi o corpinho dele, o corpo físico. E qual é a explicação, então? Jesus apareceu para Maria Madalena, para os apóstolos, com o seu corpo espiritual, que ele tornou momentaneamente material, ou seja, o corpo espiritual de Jesus, durante um tempo, ficou materializado. E aí as pessoas puderam tocar nele, sentir aquele corpo. Mas, na verdade, não era o corpo material com o qual ele havia vivido. Porque depois que ele foi crucificado, aquele corpo morreu. Só que Jesus, com toda a sua sabedoria, toda a sua evolução espiritual, ele conseguiu fazer isso. Pegar o corpinho espiritual e transformar momentaneamente, só por um tempo, em um corpo material. Para que ele fez isso? Para mostrar justamente para as pessoas que o espírito não morre, que nós somos imortais, que a vida continua mesmo depois da morte. Tanto que depois que ele mostrou isso para todo mundo, ele foi embora para o mundo espiritual. Mas ele nos abandonou? Ele nunca mais veio no planeta Terra? Claro que não. Ele cuida do planeta Terra. Ele cuida de todos nós, não é? Ele fez isso para mostrar justamente o que a tia falou, que a morte não existe. Então, esse termo usado, a ressurreição de Jesus, é nesse sentido. E, por último, nós vamos entender também a palavra ressurreição como uma transformação moral da pessoa. Ou seja, a ressurreição no sentido de renovação espiritual, renovação do nosso ser, da nossa vida. Ou seja, deixar de fazer coisas feias, coisas erradas e transformar a nossa vida, passando a seguir os ensinamentos de Jesus, passando a viver de acordo com as leis de Deus. Essa
é a ressurreição moral, que significa o quê? A transformação. Tudo bem, amiguinhos? Entenderam direitinho? Então agora nós vamos fechar os olhinhos para fazer a nossa prece com ele, com o nosso amigo e mestre Jesus. Deus, nosso Pai querido, Jesus, nosso mestre e amigo, espíritos amigos e benfeitores. É com muita alegria que nós estamos aqui e pedimos a permissão para encerrar a nossa aulinha de hoje. Fique conosco, Senhor, abençoando a nossa vida, abençoando o nosso lar, os nossos familiares, abençoando o nosso planeta e todas as pessoas que neste momento passam por alguma dificuldade. Fique conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. E assim, amiguinhos, nós vamos encerrando a nossa aulinha de hoje com o nosso beijinho no coração. Tchau! Até a próxima!